desde já agradecer a você que está comigo aqui todo dia, de manhã à noite. Olha, você é a razão de eu estar aqui trazendo essa palavra, porque Deus quer transformar a sua vida, eu não tenho dúvidas disso. Assim como Deus mudou a minha vida há muitos anos atrás, quando eu entreguei meu coração para Jesus de verdade, e olha, Ele trouxe um sentido para a minha existência, Ele trouxe uma paz que eu não tinha. Irmãos, eu vivia nas loucuras dessa vida, sabe? No mundão afora, fazendo tanta coisa errada, tantos planos errados, porque na verdade eu tinha um vazio muito grande no coração e eu não sabia que na verdade esse vazio só podia ser preenchido por Deus, por Jesus, né? Na verdade, o tamanho do buraco que tinha dentro de mim era exatamente o tamanho de Deus. Deus, Ele preencheu completamente as lacunas da minha vida e eu tenho certeza que Ele vai preencher a sua também. Amém? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, o versículo 5, que se você confiar no Senhor de todo o seu coração, reconhecer Ele em cada detalhe da sua vida, em cada caminho que você percorrer, aí então Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai fazer com que tudo se encaixe no tempo certo, Ele vai equilibrar tudo que está desequilibrado, Ele vai organizar a sua vida e mais do que isso, Ele vai te dar um propósito novo, amém? Você vai parar de viver para si mesmo, você vai começar a viver para as pessoas. Então hoje o meu maior prazer é servir vocês. É como Jesus que lavou os pés dos discípulos e disse, façam vocês a mesma coisa com os outros. Irmãos, é um privilégio eu poder estar aqui trazendo uma palavra de Deus ao seu coração todo dia. Inclusive eu quero agradecer a você que tem compartilhado também essas orações, tá bom? Irmãos, eu estava pensando aqui numa coisa que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Imagina uma cena assim, ó. Faz de conta que você comprou um sítio muito bonitinho, muito arrumadinho e o seu sonho era esse sítio. Aí de repente você muda para lá com a sua família. Tente imaginar aí. Quando você chega lá, você está tão encantado com aquele lugar que você quer que todo mundo veja o que você está vendo. Aquela paisagem, os passarinhos cantando, você então tira foto de cada detalhe, não é assim? Ou seja, você está vendo um brilho em cada coisa. Parece que o verde é mais verde, a casa é mais bonita, tudo é melhor, até o cheiro fica gostoso, né? E aí, irmãos, o que acontece? Você chama todo mundo lá para ver, só que aí vem a rotina, né? E você decidiu morar nesse sítio, e aí a rotina é pesada. Você tem que pagar boleto, você tem que correr para trabalhar, você tem que ficar naquela agitação do dia a dia, é menino que você tem que levar para a escola. Resumindo, vão passando os dias e aí você não vê graça em mais nada, não é assim? Você parece que já nem liga mais. Você abre a porta da sua casa, você vê toda aquela paisagem. Talvez tenha um lago bonito, né? Tem os passarinhos, os patos nadando. Você já nem importa mais com aquilo. Por quê? Porque você se familiarizou com o lugar. Você se acostumou em ver tudo aquilo. Inclusive, isso é algo que o cérebro da gente faz, porque o cérebro ele vai tornando tudo muito familiar, certo? Mas você já parou para pensar que na nossa vida com Deus, a gente pode fazer a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa? Vou te dar um exemplo aqui. O povo de Israel estava lá no deserto. Eles estavam com fome. De repente, Deus falou o seguinte, eu vou mandar pão do céu. Então começou a cair maná do céu. E eles falaram o seguinte, o que é isso, Moisés? Que coisa maravilhosa é essa? Irmãos, mas passou pouco tempo. Aquele povo dizia, nós não aguentamos mais esse pão desprezível. Nós queremos os temperos lá do Egito. Nós queremos a carne, a cebola. Irmãos, aquele povo logo se esqueceu de que aquilo era um grande milagre. E por causa do dia a dia, por causa da rotina deles, logo eles começaram a desonrar a Deus. Olha, hoje eu vou te falar uma coisa que é muito importante, talvez nunca ninguém te ensinou isso. A desonra, irmãos, ela desagrada muito o coração de Deus. Ao contrário disso, a honra, quando você honra a Deus, Deus ele te honra. Eu vou te provar hoje na palavra de Deus que isso aqui é verdade, porque quando você honra a Deus, você está praticando um princípio espiritual que abre as comportas do céu sobre a sua vida e aí Deus derrama bênção sem medida. Amém? Eu vou te mostrar aqui 2 momentos em que Jesus ficou admirado de ver o coração das pessoas. Você vai entender que a honra, ela mexe com Jesus, irmãos. A honra e a desonra, tá certo? Então, antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Você que é novo por aqui, clique no botão embaixo
inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Ative esse sininho e selecione a opção todas, porque eu quero que você receba aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Agora sim, vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês, a honra e a falta da honra, elas podem abrir ou fechar as portas para os milagres. E eu não sei se você sabe, mas tem 2 momentos em que Jesus ficou admirado com as pessoas. E o mais interessante é que ele se admirou por motivos completamente opostos. Em uma situação, Jesus ficou surpreso com a incredulidade das pessoas, a falta de honra delas. E em outro momento, Jesus ficou impressionado com a fé de um homem e o quanto ele honrou Jesus. Então, eu vou trazer essas 2 histórias hoje e depois nós vamos orar. Eu quero muito orar hoje por você, pela sua casa, para que Deus destrave tudo que tiver bloqueado no mundo espiritual e vamos buscar então ao Senhor de coração, tá certo? Eu quero começar lendo com você Marcos capítulo 6, o versículo 4 ao 6. Está escrito assim, ó. Jesus disse: um profeta é honrado em toda parte, menos em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa. E por causa da incredulidade deles, não pôde realizar ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ele ficou admirado com a incredulidade deles. Amém? Irmãos, olha isso aqui. Jesus chegou na sua cidade natal, Nazaré, e pensa num cenário aí. Ele estava cercado por pessoas que conheciam ele desde criança. As pessoas sabiam o nome dele, conheciam a sua mãe Maria e os seus irmãos. Eles sabiam que Jesus era o carpinteiro, o filho de José. Então as pessoas viram ele crescer, brincar nas ruas de Nazaré, certo? É claro que elas não negavam a sabedoria que ele tinha e provavelmente ele já tinha ouvido falar dos milagres que ele estava fazendo em outras cidades. Mas o que aquelas pessoas faziam? Elas ficavam comentando umas com as outras a respeito de Jesus. Olha só o versículo 3 de Marcos capítulo 6. Está escrito assim, ó: não é esse o carpinteiro, o filho de Maria? Não são os seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não moram aqui entre nós? E então eles o rejeitaram. Irmãos, isso aqui é muito sério. É como se as pessoas dissessem assim: ah, esse aí? Vixe, eu conheço ele desde pequeno. O que ele tem de tão especial? Então, irmãos, aquelas pessoas reduziram Jesus ao seu passado humano, à sua origem, à sua aparência física. As pessoas não desonraram ele com ofensas, com xingamentos, mas o próprio Jesus falou: eu não estou sendo honrado aqui entre vocês. E isso mostra que a indiferença, a falta de reconhecimento de quem Jesus representava naquele momento era uma falta de honra, porque as pessoas não conseguiram ver o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, por trás daquele carpinteiro que eles conheciam, entendeu? E qual que foi a consequência disso, irmãos? A Bíblia deixa muito claro que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, não porque faltava poder para ele, de forma alguma. O poder de Deus em Jesus era ilimitado, mas faltou a honra, e a falta de honra bloqueou a manifestação do poder dele. Então, guarde isso que eu estou te falando aqui hoje, que é muito importante. Quando você fica familiarizado com o poder de Deus, quando você já está acostumado a ir na igreja, quando você já lê a Bíblia há muito tempo e aquilo tudo vai virando um hábito, é aí que você tem que tomar cuidado, porque senão você começa a achar que é tudo normal, entendeu? Você começa a ouvir uma pregação, por exemplo, e você fala assim, ou pelo menos pensa, né? Você pensa assim: ah, eu já conheço essa pregação, vixe, eu já sei o que o pastor vai falar hoje, porque eu já li essa passagem antes, entendeu, irmãos? Ou então você pensa assim: ah, eu já ouvi esse louvor 1000 vezes. E aí nesse momento o seu coração já não é mais o mesmo. Você está tão acostumado com a presença de Deus, você tem o privilégio de ter acesso à palavra, só que você perdeu o temor, você perdeu a reverência, a honra, certo? E aí então isso bloqueia o poder de Deus na sua vida. Deus não pode realizar os milagres que Ele deseja tanto. E eu quero ler com você uma outra passagem que vai mostrar uma outra ocasião, só que desta vez totalmente diferente. Olha só o que está escrito em Lucas capítulo 7, o versículo 6 e o 9. Está escrito assim, ó: quando estavam perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, porque eu não sou digno de tanta honra. Basta uma ordem tua e o meu servo será curado. E ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. E voltando-se para a multidão, ele disse:
eu jamais vi uma fé como esta, nem mesmo em Israel. Aleluia! Irmãos, olha que passagem maravilhosa. Aqui nós vemos um homem completamente diferente do povo de Nazaré. Esse homem era um oficial romano, um centurião. Você tem noção o que é isso? Aquele homem era um homem de guerra, era um homem que não servia ao Deus de Israel e muito menos seguia a lei de Moisés. E a Bíblia diz que ele tinha um servo que estava à beira da morte e ele estava desesperado. Então, ele mandou alguns líderes judeus para pedir ajuda a Jesus. E esses homens então chegaram até Cristo e eles falaram o seguinte: olha só o versículo 4 e 5, diz assim, quando chegaram a Jesus, eles suplicaram: Senhor, ele merece esse favor, ele ama o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Irmãos, percebam uma coisa interessante aqui. Mesmo aquele homem sendo um pagão, um centurião romano, mesmo assim ele fez o bem para a comunidade judaica. Ele era muito respeitado entre as pessoas porque ele tinha um coração bom. Então Jesus, para honrar a vida dele de volta, sabe o que ele fez? Ele decidiu ir até a casa dele. Mas quando eles estavam perto da casa, na hora o centurião mandou outro recado. E ele falou o seguinte: Senhor, não se incomode em vir na minha casa. Eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado completamente. Eu creio nisso. Olha que interessante, irmãos. Aquele homem não pediu um toque físico de Jesus. Ele não pediu a presença física de Jesus na sua casa. Ele só queria uma palavra. E por quê? Porque ele entendia de autoridade. Como ele era um oficial romano, ele comandava soldados e ele sabia o peso de uma palavra, o peso de uma ordem. E ele mandou dizer a Jesus: olha, Senhor, não precisa vir na minha casa porque eu sou um homem sujeito à autoridade e eu tenho soldados debaixo do meu comando. E eu falo para um: vai até lá, e ele vai. E eu falo para outro: venha, e ele vem. E ao meu servo eu falo o seguinte: faça isso, e ele faz. Irmão, sabe o que ele estava querendo dizer para Jesus? Senhor, eu sei que o Senhor não é só um curandeiro, não é qualquer pessoa. Tu és o Rei dos Reis e a tua palavra, ela tem o poder no mundo espiritual. Olha a profundidade disso, irmãos. Aquele homem entendeu que Jesus estava acima do espaço, da distância. Ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! E é por isso que Jesus falou: olha, eu estou admirado, porque nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Irmãos, o fato daquele homem ter honrado Jesus, aquilo abriu as portas do céu para ele. Isso aí é muito mais do que respeito, entendeu? Não que a gente faça algo esperando reconhecimento, esperando honra, mas quando essa honra acontece, o próprio Deus vê e ele recompensa. Amém? Então, irmãos, é muito importante a gente entender esse princípio para o nosso próprio bem. E só para a gente encerrar isso aqui, eu quero só contar um detalhe muito interessante que vai confirmar tudo isso que eu estou te falando. Lá no livro de Atos, capítulo 28, o versículo 1 e o 2, fala sobre um caso do apóstolo Paulo quando ele chegou na ilha de Malta. Eu vou te explicar o que aconteceu, você vai ficar impressionado de ver o quanto esse princípio agrada a Deus e abre as comportas do céu. Olha só o que o apóstolo Paulo disse. Quando nós estávamos em segurança, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com excepcional bondade. Acenderam uma fogueira porque chovia e fazia frio, e eles nos receberam a todos. Irmãos, deixa eu explicar o que estava acontecendo. Paulo, junto com seus companheiros de viagem, eles tinham sobrevivido a um naufrágio terrível. Eles quase morreram no mar e o barco ficou todo estragado, todo danificado, e foi então que eles pararam nessa ilha chamada Malta. E ali eles estavam molhados, eles estavam sujos, exaustos, porque tinham prisioneiros junto com Paulo e ele mesmo estava sendo levado para ser julgado lá em Roma. Então, irmãos, não tinha nenhum glamour, não tinha nenhuma reputação de apóstolo naquele momento, mas quando os habitantes daquela ilha viram aqueles homens, eles os trataram com honra. Obviamente, eles ficaram sabendo que Paulo era um apóstolo de Jesus, e então a Bíblia não fala se foi por causa disso que eles decidiram honrar Paulo e todas aquelas pessoas, mas a verdade é que eles trataram eles com honra. Acenderam uma fogueira, deram comida, mantimentos, cuidaram deles em todas as áreas. E, irmãos, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o pai de um dos homens mais importantes daquela ilha estava doente. E foi então que Paulo orou por ele e ele foi curado. Só que o texto continua dizendo o seguinte:
Olha só o que está escrito em Atos 28, versículo 9. Diz assim, ó: Então todos os outros doentes da ilha também vieram e foram completamente curados. Olha que coisa linda, irmãos, os milagres invadiram aquela ilha. Por quê? Porque era um povo simples que não conhecia Deus como os judeus, mas decidiram honrar a presença de Deus, praticaram esse princípio e então Deus honrou a vida daqueles homens. Então fica o conselho para todos nós aqui, irmãos, inclusive para mim. É o seguinte: não podemos nos acomodar, não podemos achar que tudo é normal. Irmãos, Deus tem feito grandes coisas. Deus te deu hoje a sua vida, você está respirando, você podia estar numa situação muito pior e principalmente condenado, mas Deus está te oferecendo hoje a salvação por meio de Jesus. Então não desvalorize o sacrifício de Jesus na cruz, tá certo? Não é simplesmente uma historinha antiga de algo que aconteceu na história da humanidade. Não, irmãos. É uma história viva, é real. Jesus ressuscitou e Ele está operando milagres até hoje. Aleluia! E talvez você pense assim: ah, pastor, mas na época de Jesus era diferente, né? Porque as pessoas viam Ele ali na frente deles. Era muito mais fácil acreditar. Irmãos, o próprio Cristo disse: bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Amém? E da mesma forma que Jesus operou lá, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele continua fazendo milagres, mas para isso falta no nosso coração a fé e a honra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, nós vamos orar nesse momento. Se você foi tocado por essa palavra, não deixe de comentar. Inclusive, eu quero pedir a vocês, sempre deixem 2, 3 comentários, por favor, porque isso ajuda o YouTube a divulgar o vídeo para mais pessoas. E no final também, é claro, compartilhe com pessoas no WhatsApp, pessoas que você ama, até mesmo aqueles que você não tem conversado há um bom tempo. Eu creio que raramente alguém vai achar ruim você compartilhar uma oração com a pessoa, tá bom? Feche os seus olhos então e eu quero orar pela sua vida agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, queremos te louvar por este momento tão especial. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Pai, muito obrigado porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes em que nós nos acostumamos com a tua presença, por tratarmos aquilo que é sagrado como se fosse algo comum. Pai, perdoa-nos porque muitas vezes a nossa fé é morna, a nossa fé é fria, vazia, a nossa oração se tornou mecânica, Pai. Quantas vezes a nossa adoração perdeu o brilho, a gente já não chora mais, a gente já não se emociona mais na tua presença. Pai, ajuda-nos a vencer essa falta de fé, essa incredulidade, essa frieza espiritual. Meu Deus, eu oro por este homem e esta mulher que tem acompanhado aqui as orações todo dia. Tem pessoas, meu Pai, que já estão na igreja há muito tempo, mas nunca fizeram uma oração de entrega, nunca tiveram coragem de abandonar o pecado, e eles vão deixando para depois e depois, quando vê a vida foi passando, e muitos agora estão arrependidos porque poderiam ter se entregado lá atrás. Deus, quantos testemunhos eu já ouvi, meu Pai, de pessoas que decidiram se entregar de verdade, decidiram honrar o Senhor aonde eles vão, por onde eles passam, e de repente a vida deles começa a se transformar de uma maneira incrível. Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Jesus, por esta obra tão linda que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Jesus, eu não tenho palavras para Te agradecer, Senhor, por esta porta que o Senhor abriu na minha vida, na vida dos meus irmãos. Aqui é como se fosse um culto, Pai. Aqui a gente ouve a palavra, aqui a gente ora, aqui a gente vive em comunhão com os irmãos, ainda que à distância. Pai, eu sei que muitos aqui não têm condições de ir na igreja por questões de saúde ou porque não tem uma igreja próxima. Mas, Senhor, fortalece a fé dos Teus filhos, Pai. Eu sei que é importante estarmos unidos presencialmente, mas ainda que à distância, Pai, fortalece a fé dos Teus filhos, Deus, porque para Ti não há distância. O Senhor liberou uma só palavra e aquilo curou o servo do centurião. Da mesma forma, o Senhor está liberando hoje, Jesus, aleluia, uma palavra ao nosso respeito, uma palavra de bênção. Pai, eu apresento diante de Ti os nossos pedidos. Olha isso aqui, Pai, são milhares e milhares de pedidos de oração. Jesus,
Eu não tenho capacidade, Jesus, de responder uma oração sequer. Eu não tenho poder de fazer nada. Mas o Senhor tem o poder, todo o poder que está no céu, que está na terra, debaixo da terra. Jesus, o teu nome está acima de todo nome. E é no teu nome, Jesus, que eu mando embora toda enfermidade. Eu repreendo toda enfermidade contra a vida dessas pessoas, toda dor, toda doença. Jesus, vem com teu poder, tira, Senhor, todo o mal do corpo dessa pessoa. Eu oro por esse rapaz que está com câncer, eu amaldiçoo esse câncer, em nome de Jesus. Eu expulso todo o mal, tudo aquilo que está se manifestando de forma contrária ao natural, aquilo que Deus fez. Eu repreendo essa enfermidade, eu cancelo no mundo espiritual toda a opressão contra a vida dessa mulher, contra a vida desse homem. Eu cancelo em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder contra essas vidas, elas foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Ó Jesus, cura, Senhor, cura completamente essas pessoas. Quantos aqui, meu Pai, estão tão oprimidos que não conseguem dormir mais? Quantos estão com doenças, Pai, crônicas, e essa pessoa não tem um minuto de paz? Eu repreendo, eu expulso dessa vida agora, em nome de Jesus. Seja liberto, seja curado. Aleluia! Você que está me ouvindo aqui, meu irmão, não aceite a derrota. Não aceite viver com medo. Não aceite viver nessa solidão, nessa depressão. Não aceite, peça para o Senhor Jesus te curar agora, amém? Ele está aqui no nosso meio. Aqui você sabe, eu não falo de religião, aqui o meu propósito não é esse. Meu propósito maior é falar do Evangelho. Então vamos continuar orando, e se você deseja entregar o seu coração para Jesus, esse é o momento. O Senhor está abrindo agora a porta do céu para você, basta você entrar. Jesus disse em Apocalipse 3, o versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir o meu chamado, abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com ele e ele comigo. Então, meu querido irmão e minha irmã, faça agora a sua oração de entrega. Esse é o seu momento, não deixe para depois. Repita essas palavras que eu vou dizer aqui e você vai repetir, mas com fé no seu coração, tá bom? Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e escreve uma nova história para mim. Jesus, eu creio com todo o meu coração que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. O Senhor morreu assumindo a culpa que era minha. O Senhor sofreu o castigo que eu merecia. Jesus, perdoa os meus pecados porque eu creio em Ti e eu coloco a minha fé, a minha esperança no Senhor, que venceu a morte, o pecado e ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero estar contigo para sempre, Jesus, e eu tomo posse desta herança, da minha salvação e do meu perdão. E eu te peço agora, fica comigo, Senhor, até o último dia da minha vida. Aleluia. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa que orou agora, nesse momento. Pai, que o Senhor preencha o coração agora. Traga da Tua paz, Senhor, e que nunca mais essa pessoa se afaste da Tua presença, mas que todos os dias ela seja transformada, ó Deus, porque eu creio que agora o Espírito Santo está com ela. Ó meu Deus, sela esta oração, Pai, e que o Teu nome seja glorificado por tudo que o Senhor começou a fazer hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa.
Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.